entre Atlético 2, Vila Nova 0, que é o Eduardo Tomás, experiente árbitro da Federação Goiana de Futebol, com grandes jogos apitados também em competições nacionais. E a gente viu agora há pouco, né, uma forma muito incisiva, uma cobrança muito grande de alguns dirigentes da equipe do Vila, o Romário Policarpo, também o Rodrigo Menezes, entre outros membros que eu mesmo não consegui identificar, acho que o Alcides, entre o Fernandinho, enfim. Como que você viu esse tipo de cobrança e a pergunta que a diretoria do Vila tem feito: por que você não chamou o Breno para rever o lance? Para você também não foi pênalti, Eduardo? Boa noite. Boa noite, Pedro. Primeiro eu vou começar dessa forma, abordando. Deixa eu te falar, eu tô com Viva Voz, é melhor tirar, né? Porque tá dando. Pode tirar o Viva Voz, que aí a gente vai ter uma qualidade de retorno até melhor. Pode tirar o Viva Voz pra gente ouvir bem. Primeiro, qual que é o que você quer colocar do seu ponto de vista? Evidentemente, teve algumas situações, teve a cobrança ali na saída de todos vocês da arbitragem do estádio, a cobrança em relação ao lance, né, que sobrou muito para você ali não ter chamado o Breno, ou se chamou, a gente vai saber de você nesse exato momento. E se me permite, eu já vou até colocar para você também que parte da diretoria tem reclamado que não sei se é a sua filha ou a sua esposa que estaria vestindo a camisa do Atlético. Eu não sei até que ponto que você viu esse tipo de declaração, Eduardo. Vamos lá, Geninho. Boa noite novamente a todos. Eu sempre fui a favor, Geninho, a arbitragem dentro da ativa. Só que não estamos vendo que ainda tem que a gente. Eu, por várias vezes. Ô, Eduardo, eu vou pedir para você também, para você abaixar o volume. Não sei se você está no carro ou se você tem um. Não, agora podemos falar. Agora sim. Bora. Eu sempre fui um defensor de que a arbitragem deveria ter voz. Em relação a quê? Terminou o jogo, para mim não é problema nenhum sentar numa entrevista, se fosse uma comitiva, por exemplo, de imprensa, de torcedores, não tem problema nenhum, de perguntas abertas para todos, e de forma que a gente pudesse simplesmente o quê? O árbitro, quando você não tem imagem, você dá simplesmente o seu relato de campo, certo? A sua visão, eu só tenho um ângulo. Agora, entrando pela parte técnica, a questão que se tem, as imagens que nós temos, eu trabalho com parte técnica. Então, eu não vou ficar discutindo situações, por exemplo, vou colocar a minha visão em relação à imagem. Eu não estava acompanhando todo o programa e todas as discussões que tiveram, tá? Eu vou te mostrar a nossa visão como VAR e as imagens que a gente tem, certo? A federação até investiu em relação a câmeras atrás do gol e tal. Nenhuma câmera atrás de gol vai resolver o nosso problema. Nossa questão ali era dentro ou fora, em que o campo toma uma decisão de marcação fora do campo, fora da área, que foi a decisão de campo. O VAR só entra numa situação dessa se eu puder mudar a decisão dele. Caso contrário, não tem essa possibilidade que o pessoal coloca aí às vezes. Por que o VAR não chamou para o árbitro ver? Por que o VAR não chamou para o cara ter uma segunda opção? Isso não existe protocolarmente, ok? Isso não cabe discussão, é o que está escrito. Então, se tem muita discussão é por falta de conhecimento. Então, o que acontece? Colocando a nossa visão de imagens, a melhor câmera que tem é a câmera 2, em que ela não está na mesma linha que deveria estar, que é a 1650, que é a de impedimento, a qual está obstruída a imagem que o jogador do Atlético passa no momento. Ela não pode ser usada para dentro ou fora, que era a melhor imagem que a gente teria naquela circunstância. A imagem que nós temos mais clara é da 2, que é a que foi usada, e é a melhor imagem. Por ela, o que eu tenho como referência? O pé direito do Igor Henrique. Porque não é ele que causa a infração, não é ele que toca o adversário, é o adversário que o toca, certo? A infração é colocada por quê? Porque a prioridade é do jogador do Vila, que tem a prioridade. Quando o jogador se coloca com a perna na frente dele daquela forma que ele já fez o movimento, a gente entende como infração, ok? Então a infração para mim ela é clara.
Porém, aonde que se dá a infração? O pé esquerdo do jogador do Vila até está dentro da área, ele vem conduzindo dentro da área. Porém, aonde que é a infração? A infração é na parte posterior da perna do jogador Igor Henrique. E é essa parte onde tem o toque, e quem causa o contato é o jogador do Vila, mesmo assim é faltosa, certo? É fora da área pela imagem 2. Essa é a minha visão. E eu não consigo mudar uma decisão de campo baseada nessa imagem 2, que é a única que pega numa referência melhor em relação a dentro ou fora. Eu não tenho outra imagem, certo? Então eu não posso chamar o árbitro de campo que marcou uma infração fora para ele vir ver, analisar algo que eu estou vendo e não posso resolver. Eu não posso decidir, eu não posso mudar uma decisão, certo? Então a minha visão ali é de manter a decisão de campo. Baseada em quê? Em protocolo e imagem. Agora, se você vê uma situação diferente, vai ficar com cada um, cara. Eu não posso mudar o que cada um pensa, o que cada um está vendo. A imagem que eu estou vendo é essa, eu não estou brigando com a imagem. Cada um que olhar vai ver. O pé do Igor Henrique, o tempo todo, ele está fora da área. Fora. Ele está bicando a ponta do pé na área. E a infração é fora, é atrás da coxa dele. Entendeu? Então a situação, mas o jogador estava dentro da área. O pé esquerdo não é o local da infração. Isso também é regra, é conhecimento de futebol. Nós temos 25 anos que nós estamos no meio de futebol, vivenciando arbitragem de futebol. Então, em relação à regra, pode mandar o lance, por exemplo, faz um teste, manda um lance desse, por exemplo, para a CBF e fala qual que é a análise deles. Simples. Se a nossa decisão estiver errada, só de falar, por exemplo, eu encerro minha carreira hoje. Que eu já estou há muito tempo na arbitragem, mas se mostrar alguma coisa técnica dessa fora, eu paro hoje. Quer que tenha alguém que mostre alguma coisa diferente em relação à minha função como VAR, entendeu? Agora, outra coisa, já entrando, que você falou, eu acho até bacana, rapaz, quando vem alguém, por exemplo, de clube, questionar se eu tivesse com a minha esposa, com a minha mãe, com a minha filha, com a enteada, quem quer que fosse. É uma falta de respeito de quem vem colocar uma situação dessa. Eu sou árbitro de futebol, mas lembrem-se, aqui tem um cidadão que trabalha e paga seus impostos, em que sua família tem pleno direito de torcer para quem quiser, usar a camisa de quem quiser. Como a minha filha está com a camisa do Atlético. Levei as duas para o estádio hoje, uma com a camisa do Atlético e a outra sem a camisa. Direito delas, uma de 15 anos e outra de 12. Como eles fizeram na hora da saída, filmando, intimando a questão lá da hora da saída. Uma coisa ridícula. Agora você tem um filho, você é dirigente de um clube, você não pode ter um filho que torce para outra. Será que você, por exemplo, pensa dessa forma quando fala do seu filho, da sua esposa, da sua mãe? Essa foi a minha indignação na hora que eu fui ligar para vocês, não era nem sobre lance, não. Sobre lance, para mim, é uma situação que está aí a imagem. Cada um tira sua conclusão. Aquele que torce com o coração, tira sua imagem. Aquele que é lúcido, entenda, mas primeiro tenha conhecimento de regra, que é o que nós temos. E é a minha fala em relação à parte de conhecimento de regra, onde se dá a infração e as imagens que nós temos. Ô Eduardo, boa noite, é o Joãozão. Quantas câmeras nós temos hoje no VAR hoje para você operar? Porque me parece que não está muito clara essa questão das câmeras, ou impressão minha? Ô João, a gente tinha hoje a câmera 1 e 2 centralizada, a 3 baixa, nós temos 4 e 5 que são as de impedimento, temos 6 e 7 atrás do gol, entendeu? Mais o PGM. Então, assim, só que acontece certas circunstâncias, eu vou te dar um exemplo, a gente trabalha no brasileiro às vezes com 27 câmeras, 36 câmeras, só que pode acontecer uma jogada e em determinado momento a bola pode estar obstruída, cara, infelizmente. Agora, por exemplo, a gente trabalha com redução de câmera em relação ao brasileiro, mas a condição que é dada hoje pela federação, ela é muito boa. Só que às vezes, por exemplo, qual a imagem que a gente tem de dentro ou fora que a gente pode ser conclusiva? A de impedimento que a gente chama de 16,50. Só que pode acontecer exatamente naquele momento, ela está obstruída como? É o jogador passando, que era o caso, exatamente no rumo da disputa, do contato, onde ela poderia esclarecer, mas ela não esclarece, porque ela está obstruída com o jogador passando exatamente no momento da disputa.
Eduardo. Então, a câmera que eu teria para esclarecer, eu não tenho. Mas não tenho, não é porque não tem a câmera, é porque a imagem está obstruída com um atleta também em disputa. Eduardo, eu entendo o lance da seguinte forma. O jogador do Vila toma a frente do Eduardo Henrique. É isso mesmo, né? Igor Henrique, me perdoe, Eduardo. Igor. Me perdoe, Igor Henrique. E quando o Igor coloca, ele faz aquela famosa alavanca. Né? Naquela alavanca, tem uma imagem aqui da TV Brasil Central, a ponta da chuteira do Igor, ela está em cima da linha. E o jogador do Vila Nova em cima da linha. Essa imagem você não chegou a ter? Ou a ver? Vamos lá, João. Eu vi todas as imagens, nem tem imagem para discutir contigo sobre esse lance. O pé esquerdo do atleta do Vila está dentro da área, correto? Correto. Beleza. O pé do Igor Henrique está com a ponta na linha, não tá? Tá. Tá. A infração que se ocorre é o atleta do Vila tocando a parte de trás da coxa, da perna, da panturrilha. Não da frente. Se o Igor Henrique comete uma infração dele com o pé direito, ele estando à frente, é uma situação. Lá não. A perna do Igor Henrique está à frente. E ele toca a perna do Igor Henrique atrás. Mas ele toca a perna direita. A perna direita está em cima da linha, Eduardo. Exatamente. A perna direita do Igor João. Ela está em cima da linha, Eduardo. Exatamente, João. Só que a parte que dá o contato é a posterior, mas não é na frente, João. Mas aí como que nós vamos... parte aí de pé... Mas, Eduardo, assim... O pé está em cima da linha. Linha faz parte da área. Para mim, João, nós concordamos que houve quando a gente fala em cima da linha, olha só, ela tá bicando ali, não tem como eu saber se tá, João. Sabe por quê? Eu tenho uma paralaxe ali, de uma câmera que tá no meio de campo, com a imagem que tá na entrada da grande área. No mínimo, eu tenho 40 metros de distância fora da linha. Aí vocês querem que eu, por exemplo, como VAR, vou bancar uma situação que eu deveria ter uma câmera de linha que no momento não pega, eu vou trocar uma decisão de campo? A gente não tem embasado em nada, João, que eu possa mudar essa decisão. Eduardo, porque eu tenho paralaxe. É extremamente importante essa sua colocação, eu quero entrar nela, até voltando, inclusive, eu acho que na sua primeira análise, que foi muito bem esclarecida, porque você disse que tem uma ou duas imagens ali, você até citou a câmera 2. Mas, por exemplo, não é a mesma imagem que, por exemplo, a gente viu, o torcedor viu da TV Brasil Central. Mas, saindo certamente você a caminho da sua casa, com todos os pares, ou até mesmo depois ali no vestiário, tiveram muitas imagens. Vocês viram outros ângulos, que inclusive da TV, saindo ali com vários ângulos exatamente desse lance. Você foi muito claro que você não pode mudar uma decisão do Breno. O Breno tinha condição de ter marcado o pênalti. Ele não marcou. Ele deu uma falta fora da área. A sua imagem que você tem, se eu tiver errado nesse resumo, você pode me corrigir. A imagem que você tem, ela não era a conclusiva para você chamar o Breno para ir ao monitor, para ver se foi dentro ou não. O que eu entendi você colocando é isso, né? A imagem que você tem. Agora, vendo outras imagens, você teria marcado o pênalti? Ô, Geninho, vamos começar do final. A gente, quando você põe suposição, talvez se eu tivesse a 16,50, estaria todo mundo bem claro em relação aos dentro ou fora, entendeu? Às vezes a decisão poderia ter sido diferente, chamar para mudar uma decisão. Agora, baseado nas imagens que eu tenho de uma câmera 2 que está centralizada no meio de campo, eu tomar uma decisão de mudar uma decisão de dentro ou fora, onde que nós estamos aqui horas e horas discutindo sobre isso, não faz o mínimo sentido, entendeu? No meu ponto de vista, na minha análise como árbitro de futebol. Ô Nilton, ou Wesley, se vocês quiserem fazer alguma colocação para o Eduardo. Em relação ao Eduardo aí, o que eu sempre bati na tecla, interessante, é claro, ele tem um ponto de vista dele, o João tem o dele, eu revi aqui, assim, na minha visão, houve a penalidade. Mas o que eu entendo assim, é aquilo que eu sempre falei, e aí eu quero parabenizá-lo por ele vir publicamente e dar as explicações. Porque eu sempre fui a favor, quando tiver lance polêmico, o árbitro tem que falar, o VAR, porque a gente às vezes não tem a versão de quem
participou. E aí o Eduardo está sendo grande. Nem sei se ele poderia conceder entrevista, mas está falando conosco numa rádio que tem audiência gigantesca, da visão dele e o porquê e o que levou ele a não dar a penalidade nesse lance polêmico. Então, assim, não é qualquer um que tem a coragem de vir dar explicação e falar após o jogo. Então, assim, eu achei interessante a participação do Eduardo Tomás. Claro que eu entendo, gente, que cada um tem o seu ponto de vista. Assim como foi no jogo de ontem do Goiás com a Anapolina, que aqui na nossa equipe tem quem acha que não houve a penalidade e tem quem acha que houve a penalidade. O que deu para entender como não tem a risca, se eu não tiver equivocado ali, o João já vem batendo nessa tecla há algum tempo, que deveria para poder tirar essa dúvida, e aí ele deu aquilo que ele entende que é o correto, que é o certo. Nilton, posso só dar uma palavrinha? Fica à vontade. Pode. Ô Nilton, exatamente o que você colocou, cara. Em relação a gente falar, eu nunca fui contra isso e quando apitamos clássico atrás aí, que teve polêmica, a gente nunca tive problema em falar com ninguém. Em relação à minha visão. Anteriormente era muito mais fácil. Hoje a gente tem inúmeras câmeras, inúmeras imagens em ângulos diferentes, certo? Diante das imagens que eu tenho, eu como VAR não posso mudar uma decisão daquela de campo. E nós não temos essa prerrogativa de chamar o árbitro para ele ver algo que eu não consiga mudar. A gente só chama o árbitro no VAR. Às vezes eu vejo algumas... Eu estou assistindo todos os jogos do Goianão, vi todos, a não ser o momento que eu estivesse trabalhando. Mas aí eu vejo muitos comentaristas comentando, mas por que não chama ele para ver? Mas por que não chama ele para ele ver de um ângulo diferente, ver diferente? Não existe essa possibilidade, isso é protocolo. Nós trabalhamos em cima do que está escrito. Protocolo. Eu posso mudar a imagem? Eu devo chamar o árbitro para mudar a imagem. Mas se eu não tenho uma imagem conclusiva, eu não vou chamar o árbitro ali. A gente não chama. Não tem que chamar. Imagens conclusivas. Ela é clara? Não é. Como eu falei antes, a imagem que nós temos, a única imagem que nos esclarece melhor é a câmera 2, que está centralizada e ela pega um zoom maior. Ela é mais aproximada, certo? Então, como a infração acontece com a perna direita, em perna direita, então não dá para me mudar isso em relação ao campo. Entendeu? Eu tinha que ter uma clareza nisso, em relação à mudança de decisão. Não cabe a mim chamar o VAR, o árbitro, para rever a imagem que ele já tomou a decisão de fora do campo. Ô, Eduardo, seria mais confortável para vocês, né, que estão trabalhando no VAR, um VAR com mais qualidade? O VAR da Série B, por exemplo? Você acha que se você tivesse hoje operando o VAR da Série B, a imagem seria mais conclusiva? João, deixa eu te falar qual é a única possibilidade que a gente teria. Não da B. A B não resolve esse tipo de problema desde que você não tivesse uma imagem que ela fosse muito alta para que o jogador do Atlético não obstruísse a imagem no momento da disputa. Porque se fosse uma câmera da Série D, qual a única imagem que eu teria, por exemplo, para mim salvar aquele lance? A de 16,50 que a gente chama, que é a linha da grande área de impedimento, certo? Se ela tivesse naquele alinhamento, como você tem no Oba, como você tem lá na Serrinha, em outros estádios, por exemplo, como tem no Aciolo, como teve hoje, a gente não ia conseguir resolver. Talvez se fosse no Serra Dourada, por exemplo, que eu tenho uma câmera lá em cima e a angulação dela é muito mais alta do que esses outros estádios, aquele jogador que obstruiu aquela imagem, talvez não obstruísse naquele momento. Mas não é pela tecnologia, qualidade de câmeras que a gente teria da Série D que resolveria a situação específica do lance de hoje, entendeu? Porque é uma situação de ângulo de câmera. O jogador passa na frente da disputa exatamente no momento do contato. Então, se não fosse uma câmera alta, a gente ia passar pelo mesmo problema. Só para finalizar, então, de minha parte aqui, Eduardo, eu não sei como que são feitas aí as distribuições das câmeras, né? Mas me parece que elas ficam colocadas todas de um mesmo lado. Não sei se vocês participam das reuniões, assim, com o pessoal que dá montagem do equipamento, se é terceirizado, eu não sei como que funciona, me parece ser uma empresa terceirizada. Por que você dá uma sugestão? Se você tivesse uma câmera do lado oposto, nós não teríamos esse problema.
João, deixa eu só tirar uma dúvida em relação a isso aí. E é louvável vocês, quando colocam situações, para tentar solucionar ou minimizar os problemas, que são válidos. Em relação a essa participação, a gente não participa. A única situação que a gente teria que poderia mudar alguma coisa era se a gente tivesse a goal line, que é o que vocês vêem nessas grandes transmissões, que é uma câmera invertida alta que a gente tem. Entendeu? Essa resolveria, mas é um caso específico que a gente tem, geralmente transmissão de Série A, de decisões geralmente mais avançadas. Agora, em início de competição ou regionais, eu não tenho conhecimento de alguém que está usando até o momento, entendeu? O que seria prudente vocês participarem também, né? E essa sugestão, cara, não precisa, de repente, hoje a tecnologia ela tá aí, gente, para ser melhorada. Se você tem uma câmera do lado oposto, uma câmera, você tem 7 do lado de um lado, uma do outro lado, o Eduardo não estaria dando essa entrevista aqui, tentando se justificar, né? Não teria tido problema nenhum, porque nós teríamos uma imagem absolutamente 100%, sem dúvida nenhuma. Então, cara, fica aí a sugestão. E eu falei a semana inteira, não está no momento de economizar, porque o negócio estoura só pro lado mais fraco, né? No caso, a arbitragem. Ô João, só para você ter uma ideia, só entrando numa outra situação, por exemplo, eu estava no VAR do último jogo, Corinthians e Red Bull. A gente só tinha uma imagem que poderia esclarecer o momento do contato para esclarecer a penalidade e validar a marcação da penalidade que foi marcada em campo. Sabe qual câmera que pegou, que tinha clareza delas? Você trabalhando lá com 19 câmeras, a microcâmera que estava dentro do gol na rede. Só para você ter uma ideia da complexidade que é quando a gente fala de imagem, porque cada câmera tem uma função de pegar determinado lance, determinado ângulo. Então, nesse sistema que a gente quer ver, dentro ou fora, um gol ou não, uma posição de dentro ou fora da dentro da grande área, a gente tem a câmera de impedimento, ou você tem que ter uma inglesa invertida, ou a própria... Perdemos o contato, mas assim,